Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler o trecho que se encontra do versículo 1 ao versículo 8. Nós seguimos nessa série de sermões baseados nas parábolas contadas por Jesus. Essas histórias tão cheias de imagens vivas e carregadas de sentido, através das quais Jesus ensinava aos seus discípulos e às multidões sobre o reino de Deus, sobre o coração de Deus, sobre o propósito da vida. E nós temos aqui a cada domingo refletido o quanto tudo isso nos ensina, o quanto tudo isso nos molda, o quanto tudo isso nos encoraja e nos inspira. E nessa manhã nós vamos ler esse trecho que se encontra em Lucas no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou então prefira, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs da frente. Você que acompanha a nossa transmissão online pelo YouTube também verá em sua tela o texto sendo exibido para que você acompanhe a leitura conosco. Diz assim a Bíblia: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui, vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã tão bonita de culto a Ti. Obrigado por essas canções que Te exaltam, mas que também nos confortam o coração, enchem a alma da gente de uma doçura tão única, tão singular, que só provamos quando estamos em Tua presença. Mas agora, Deus, o que nós Te pedimos é que este seja um tempo não apenas de compreensão mais clara a respeito de um trecho da Bíblia, mas que a compreensão do texto ilumine o nosso interior e o Teu Espírito Santo, que é poderoso para fazer o que ser humano algum é capaz de fazer. Produza os efeitos vivos da Tua palavra viva no nosso interior, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Charlie Chaplin, um dos grandes nomes da história do cinema, um revolucionário do cinema, um homem marcante por sua produção, por aquilo que ele não apenas fez enquanto ator, mas como diretor, como autor, como produtor de cinema. Sempre foi considerado por muitos um homem de muito sucesso, um pioneiro, um desbravador de caminhos, uma pessoa que conheceu o êxito em seus empreendimentos. Certa vez, Charlie Chaplin disse o seguinte: a persistência é o caminho do êxito. Sempre quando questionado sobre o sucesso, sobre o êxito, sobre os bons resultados, Chaplin dizia que isso não tinha a ver com sorte apenas, com o momento certo, no lugar certo apenas, mas que o êxito era resultado de persistência, de perseverança, de continuidade. E provavelmente você é como eu e ama também as histórias de superação, as biografias daquelas pessoas resilientes que, a despeito de diversos desafios enfrentados, seguiram em frente com suas vidas, não foram abatidas pelo desânimo, não foram vencidas pela dor e realizaram grandes coisas. Essas histórias nos inspiram, não é? É bom ler uma biografia de alguém assim. É bom assistir a um filme que conta a história de alguém assim. Porque isso não apenas nos entretém, isso de alguma forma inspira o nosso coração, nos renova o ânimo, mas de alguma maneira
Nem sempre a persistência que nós admiramos nos outros, nós cultivamos na nossa própria vida. Não é verdade? Nem sempre a persistência que a gente celebra tanto, aprecia tanto, e somos incapazes de diminuir a sua relevância e a sua importância, nem sempre essa persistência é produzida ou refletida ou expressada em nossa própria vida. Não é incomum encontrarmos pessoas que desistiram de projetos, que abandonaram cursos, que deixaram trabalhos, que romperam casamentos e fizeram isso por não saberem lidar com as dificuldades inerentes em cada uma dessas coisas. Eu achei que eu poderia levar esse curso de uma maneira mais leve. Eu achei que os resultados de sucesso viriam mais rápido nessa carreira profissional. Eu não imaginava que esse projeto aqui, que no papel estava tão bem elaborado por mim, ele ia me custar tanto. Algumas pessoas, inclusive, abandonam projetos antes de começarem o projeto. Elas desenvolvem tudo tão bem, elas elaboram tudo tão bem. Se fossem navegadoras, elas teriam todo o curso de navegação, o porto em que chegariam, mas elas esquecem de uma coisa, de tirar a âncora do mar e começar a navegar. Outros até começam, mas não continuam. Outros começam, continuam por um tempo, mas não concluem projetos. Por quê? Porque o desânimo os vence. A persistência não é manifestada em suas vidas. E se isso é uma verdade na vida em geral, isso certamente também é uma verdade naquilo que nós chamamos, eu não gosto muito do termo, mas ilustra bem, aquilo que nós chamamos de a nossa vida espiritual. Eu disse que não gosto porque em nenhum momento a Bíblia diz que Deus nos olha assim partidos, né? Isso aqui é a nossa vida secular, essa aqui é a nossa vida espiritual. Essa aqui é a nossa vida familiar, essa aqui é a nossa vida espiritual. Deus nos trata como seres únicos, íntegros. E a nossa vida com o Senhor faz parte, mas infelizmente, quando nós falamos das coisas relacionadas a Deus, e quando falamos da espécie de vida que somos chamados por Jesus para viver, a persistência não costuma ser uma virtude muito presente entre os cristãos. Alguns exemplos, e a gente não precisa ir muito longe nesses exemplos, mas eles ilustram bem o que eu estou querendo dizer. Nós, se cristãos somos, reconhecemos a importância da leitura regular da Bíblia, não é verdade? Não há um cristão entre nós que tenha a coragem de dizer o seguinte: olha, a Bíblia não tem importância para mim alguma. Eu sou cristão e não preciso da Bíblia para sê-lo. Nós amamos a Bíblia. Nós amamos a palavra de Deus. E nós sabemos como é importante para o cristão o contato constante e regular com a Bíblia. Olha, nós até estabelecemos algumas metas de leitura da Bíblia, não é verdade? Nós fazemos aqueles planos de leitura anual da Bíblia. E a gente diz, bom, 1º de janeiro é o dia da guinada da minha vida espiritual. Eu vou começar a ler a Bíblia como esse plano aqui me diz. Eu estou vendo, são poucos capítulos por dia. É claro que eu consigo. Deus, por que eu nunca fiz isso antes? Sim, eu vou ler a Bíblia toda. E você começa janeiro com um ímpeto maravilhoso. Fevereiro, você vacila 1 ou 2 dias, mas o carnaval atrapalhou um pouquinho, você recuperou. Você leu o dobro de capítulos no dia seguinte ou na semana seguinte. Março, e a rotina começa a engolir você, e quando o 1º semestre nem acabou, você percebe que abandonou o projeto de leitura bíblica. Por que isso acontece? Nós amamos a igreja. Não amamos a igreja? A gente ama a igreja de Jesus. Quem é cristão há muito tempo, e eu sei que falo para uma audiência muito mista nesse sentido, de pessoas que ainda dão seus primeiros passos na caminhada cristã, mas eu falo para pessoas que nasceram em famílias cristãs, foram criadas no Evangelho, tiveram a sua própria experiência com Cristo. Então, a igreja é algo que faz parte de quem você é e da sua vida. Nós amamos a igreja. E porque amamos a igreja, nós celebramos o desenvolvimento da igreja.
Nós ficamos felizes quando vemos a igreja crescendo. E quando eu falo aqui de crescimento, não falo apenas um crescimento numérico, com a chegada de mais pessoas, que nós celebramos sim também e muito, mas nós ficamos felizes quando vemos que novas programações acontecem, uma diversidade de cultos, a possibilidade de ministérios com casais, com crianças, com adolescentes, oportunidades de ensino da palavra de Deus, estudo. E aí não apenas no domingo, mas algo que acontece também num sábado, algo que acontece semanalmente numa segunda-feira à noite, ideias novas, projetos diferentes, e a gente celebra tudo isso. Mas o que muitos fazem? O que muitas vezes nós fazemos? Alegando falta de tempo, muitas vezes para disfarçar o nosso próprio desinteresse, a gente não se envolve. A gente ama a igreja, a gente celebra, a gente fala que bom que tem isso é muito importante, que legal, olha, vou colocar na minha agenda, eu vou participar disso, isso vai me fazer bem, isso vai acrescentar a minha fé, eu vou participar de um pequeno grupo, eu vou ter comunhão com as pessoas da igreja, eu vou inspirar pessoas e serem inspirado por elas, a igreja é mais do que o domingo, não, isso faz parte da minha vida. E aí a gente entra na semana, a gente entra na nossa rotina diária e constante, e a gente vai dizendo que a falta de tempo serve para disfarçar o que na verdade é o nosso desinteresse e falta de persistência. E o que podemos dizer então sobre a oração? E você já percebeu que o tema dessa parábola de Jesus é oração. Todos nós sabemos que é muito mais fácil falar de oração do que orar, não é? É muito mais fácil dizer a oração é importante, a oração é poderosa, a oração é maravilhosa. A gente fala isso. Mais difícil, no entanto, é orar. E mesmo tendo a Bíblia toda nos falando das bênçãos sem fim de uma vida de oração, dificilmente você encontrará um crente que se diga satisfeito com a sua constância de oração. Por mais que a Bíblia inteira fale das muitas e maravilhosas bênçãos de Deus, que são apenas desfrutadas na oração, dificilmente você vai encontrar um cristão, o mais piedoso deles, que diga, olha, eu estou assim, saturado de Deus, sabe, no bom sentido, eu estou cheio de Deus, porque eu oro muito, oro constantemente, oro persistentemente. Então a principal questão, quando o assunto é a oração, não é se nós oramos ou não, porque no geral o cristão ora, nem que seja no domingo de manhã quando vai no culto, mas ele ora. A grande questão quando o assunto é oração é se a nossa oração é do tipo persistente. Nós poderíamos falar de vários textos da Bíblia que falam da oração persistente, não apenas essa parábola. Textos que muitas vezes são desprezados por nós, porque são tomados por alguns, em alguns lugares, para ensinar algo fácil, que sugere quase que uma manipulação de Deus. E aí nós abandonamos preciosidades da Bíblia, como aquele texto em que o Senhor Jesus disse, batam e a porta se abrirá, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, porque todo aquele que bate a porta se abre, todo o que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Jesus disse isso aos seus discípulos e disse isso sobre a oração. E esse é o tema da parábola que lemos nessa manhã, que a oração pode e que a oração deve ser constante na vida dos discípulos de Jesus. Lembre, o texto começa dizendo, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Jesus não estava ensinando a multidão que não o conhecia, que não tinha com ele um relacionamento e que não podia ter em Deus o seu Pai, sobre a oração. Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre a oração, e que quanto mais percepção nós temos da dureza da vida, das dores da vida, dos desafios da nossa vida, mais intensas e mais persistentes deveriam ser as nossas orações. Essa é a moral da história dessa parábola que ele conta. Aliás, a moral da história da parábola é anunciada na introdução, antes dela ser contada, porque o Senhor disse, para mostrar-lhes que eles, os discípulos, deviam orar sempre e nunca desanimar.
Então, qual é o sentido da parábola contada por Jesus? A oração feita constantemente, de modo persistente e sem desânimo ao fazê-la. Mas eu quero te convidar nessa manhã a olhar para 3 direções diferentes que são apresentadas para nós nessa parábola. Eu quero que você olhe para 3 lugares juntamente comigo. Primeiro, eu quero que você olhe para a viúva, que é descrita por Jesus na parábola. Depois, eu quero que você olhe para o juiz a quem essa viúva, sofrendo injustiça, recorre. E depois eu quero que você olhe para a resposta que ela obteve. Nós vamos dividir essa nossa conversa em 3 pontos, que são, na verdade, 3 olhares que nós vamos lançar a esse texto. E quanto tudo isso tem a nos falar sobre nós, sobre Deus e sobre a oração. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para essa viúva da parábola que Jesus conta. O texto diz que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens, e também naquela cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Os ouvintes de Jesus, os discípulos de Jesus, facilmente podiam reconhecer essa mulher. Não porque ela era uma mulher real, essa é uma história contada por Jesus, mas porque mulheres nesta condição desta mulher descrita na parábola eram comuns nos dias de Jesus e no contexto em que os discípulos de Jesus viviam. E nós precisamos entender que contexto é esse. Porque uma viúva, naquele tempo, não era apenas uma mulher que havia perdido o seu marido. Porque você consegue entender a tristeza de uma viúva que perde o seu companheiro de vida, que perde o seu amor, que perde o seu marido. A gente consegue ser solidário, olhando daqui para lá. Mas o contexto era ainda mais extremo do que isso. Nos dias de Jesus, uma viúva não era apenas alguém que havia perdido o seu marido, mas alguém que muito provavelmente, por conta da perda do seu marido, havia sido lançada na pobreza. Porque havia perdido, junto com seu marido, aquele que era o seu provedor, que lhe garantia o sustento, renda e dignidade. Se essa viúva, por algum acaso, fosse ainda uma viúva e sem filhos, e você lembra da história de uma viúva assim, chamada viúva de Naim. Naim era uma aldeia, uma região que Jesus chega com seus discípulos e, saindo da cidade, tem um cortejo fúnebre. O funeral do filho de uma viúva. Ou seja, além de viúva, ela havia perdido o seu único filho, homem, que poderia sustentá-la através do seu trabalho e cuidar dela. Se essa viúva fosse uma viúva sem filhos, a sua condição seria ainda pior. Era uma condição de miséria mesmo. É por isso que desde o Antigo Testamento Deus fala através dos profetas sobre a importância de se cuidar de órfãos e viúvas, de ter misericórdia, graça e amor por órfãos e viúvas, por incluir em sua família órfãos e viúvas, que Deus tem um coração inclinado para órfãos e viúvas. Então havia todo um contexto, inclusive religioso nesse tempo, com relação a essa figura de uma mulher viúva, porque se ela fosse viúva e sem filhos homens, provavelmente ela vivia em condição de miséria, fazendo com que ela dependesse 100% da assistência e da misericórdia de outras pessoas para sobreviver. Então o quadro é muito ruim, certo? Mas Jesus adiciona um problema ainda maior na viúva que ele descreve na parábola. Ela não apenas perdeu seu marido, ela não apenas atravessava sérias dificuldades econômicas, mas ela é também alguém que sofre com a injustiça cometida contra ela. Ela tem um adversário, além da sua vida dura, além dos seus múltiplos problemas, além dos seus desafios emocionais e econômicos, ela tem uma questão: ela sofreu uma injustiça. E porque ela sofreu uma injustiça, ela recorre a um juiz, ao juiz daquela cidade. Então veja, como essa viúva é descrita: ela é alguém que sofre, e não sofre pouco.
Ela certamente é visitada por ondas de desesperança, por ondas de desânimo e até de incredulidade quanto à sua própria condição. Se há esperança ou não para uma mulher como ela, mas ainda assim, mesmo com toda a contrariedade de sua vida, ela se dirigia ao juiz daquela localidade, constantemente, continuamente, suplicando que ele lhe fizesse justiça contra o seu adversário. É interessante porque Jesus está dizendo que essa viúva, apesar de todo o seu contexto, ela é persistente. E ela não é apenas persistente, apesar dos seus desafios pessoais. Ela é persistente mesmo diante de um juiz que é descrito como injusto e indiferente. Não é assim que Jesus conta? Numa certa localidade havia um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens. Esse é o juiz. Um juiz injusto, que não temia a Deus e não se importava com os homens. Olhando para essa viúva, primeiro, que aplicação nós podemos extrair da vida dela para a nossa vida? Como nós podemos aprender com o exemplo dessa mulher a respeito da nossa vida de oração? Você percebeu que nem mesmo toda a contrariedade da sua condição, ela era uma mulher numa cultura extremamente machista, centrada na figura do homem, ela era viúva, ela era necessitada e ela sofria injustiça. Mesmo com toda a contrariedade de sua condição, ela não desanimou em sua busca por justiça. E com ela, nós aprendemos algo simples, porém poderoso. Muito simples, mas muito poderoso. As nossas lutas e os nossos desafios não devem, não podem nos afastar da oração. Sabe a oração que nos coloca diante do Todo-Poderoso? Sabe a oração que é essa audiência solene com aquele que tem nas mãos todo o poder sobre qualquer demanda, sobre qualquer vida e sobre qualquer situação? Os nossos problemas, as nossas dores e os nossos dilemas não devem nos afastar da oração. Pelo contrário, as nossas lutas e os nossos desafios devem nos conduzir ainda mais fortemente para a oração. O exemplo dessa mulher nos ajuda. A contrariedade a podia fazer parar. A sua condição aparentemente imutável a podia desanimar. O juiz injusto e indiferente podia produzir profundo desalento em seu coração e ela desistir da busca pela justiça, mas apesar de tudo ela é persistente, diz o texto, continuamente ela ia atrás desse juiz, perturbava mesmo. E nós aprendemos, já que Jesus fala de oração, que as nossas lutas e desafios elas devem nos levar para a oração e não nos afastar dela. A Bíblia tem tantas passagens que falam sobre isso. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele diz: ore continuamente. Se você é mais antigo e gosta daquelas versões antigas, esse é o mesmo versículo que diz: orai sem cessar. Orar continuamente. Ore ininterruptamente. Ore o tempo todo. Ore sem cessar. E aí você entende que se a oração é um lugar de encontro e comunhão com Deus, o que a Bíblia está nos propondo é que nós podemos efetivamente trilhar a nossa vida toda diante de Deus, na presença dEle, em constante consciência de oração. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 2, diz assim: dediquem-se à oração, sejam vigilantes e agradecidos. Dediquem-se à oração. Você sabe que você pode se inscrever numa excelente academia e falar: agora, com essa academia espetacular, com ótimos instrutores, com uma aparelhagem maravilhosa, com um horário variadíssimo, uma grade de aulas maravilhosa, eu vou conseguir melhorar minha condição física, minha saúde e todo o resto. Mas se você for lá, fizer a inscrição, todos os meses a fatura do seu cartão
debita lá o valor, mas você não volta na academia, você não vai ter o resultado, certo? Você precisa se dedicar para ver o resultado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, está dizendo sobre a oração que é feita com dedicação. Ele diz: dediquem-se. É algo que você efetivamente vai ter que parar para priorizar. Priorize a oração, dedique-se à oração. Salmo 145, verso 18, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. E eu não preciso explicar para você a força que está por detrás da palavra invocar. Você sabe que não é simplesmente um chamar, não é um convite, é uma invocação. E a Bíblia está dizendo: o Senhor está perto de todo aquele, de toda aquela que o invoca de verdade. Então, queridos, o que aprendemos com essa viúva? Não é longe de Deus que resolveremos os nossos mais graves problemas. Não é longe de Deus que encontraremos alívio para as nossas mais cruéis dores. Mas é na presença do Senhor que tratamos o nosso coração. É na presença do Senhor que buscamos direção. É na presença do Senhor que buscamos restauração e cura. Lembre-se, Jesus está falando aos seus discípulos sobre a importância da oração constante. Os discípulos estavam com Jesus. Só que se aproximava o tempo em que eles não teriam mais a presença física de Cristo entre eles. E pior, eles começariam a experimentar, e nós sabemos disso, de uma profunda perseguição. Eles seriam ser buscados, caçados para serem exterminados. Eles enfrentariam muita adversidade por conta de sua confissão no senhorio de Jesus. Eles não encontrariam vida fácil, terreno amistoso, muitas dificuldades. E Jesus está dizendo para estes que viveriam estas lutas e desafios: orem constantemente. Que os desafios, as lutas, as dores, os dissabores que vocês enfrentarão na vida não desanime o coração de vocês da oração. Antes, pelo contrário, os leve à oração ainda mais insistente. Por quê, queridos? Porque não é longe de Deus que nós vamos resolver os nossos problemas. Não é insensíveis à realidade de um Deus que é vivo e que se importa conosco que nós vamos resolver as nossas demandas mais duras da vida. É na presença dEle. Quero te propor um segundo olhar para um segundo personagem dessa parábola, que é o juiz. O juiz a quem essa mulher recorre. Super importante dizer que o juiz dessa parábola não retrata Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? Não podia ser. Primeiro, porque se trata de um juiz injusto. Depois, porque se trata de um juiz indiferente. Então eu penso que, na verdade, esse juiz poderia ser mais bem comparado com aquelas fontes de solução que muitas vezes as pessoas recorrem. Solução de seus problemas, alívio de suas dores. E as pessoas, de alguma maneira, recorrem a algum juiz, como o juiz dessa parábola. Alguém ou algo que elas atribuem capacidade para solucionar, resolver a sua demanda. Algumas pessoas confiam demasiadamente em outro ser humano, acreditando que este pode ser um salvador amoroso ou um salvador poderoso para as suas necessidades. E veja, eu não estou dizendo que você não deve confiar em pessoas, até porque a vida tomada por desconfiança, ela é pobre, ela é triste, ela é ruim, ela é amarga. O que eu estou dizendo é que nós não devemos colocar sobre pessoas que, como nós, são seres humanos falhos, imperfeitos, colocar sobre estas pessoas a expectativa de que elas podem nos salvar. Quantas pessoas, num país como o nosso, que se vale tanto de um dispositivo que não está na lei, mas parece lei para as pessoas, chamado de jeitinho.
Quantas pessoas não colocam demasiada confiança pelo caminho do jeitinho, em alguém que elas conhecem em algum lugar, ou alguém que conhece alguém em algum lugar que pode facilitar um processo para ela, que pode abrir um caminho melhor para ela, que pode conceder antecipadamente uma oportunidade a ela, ou fazê-la furar uma fila para chegar primeiro numa nova oportunidade. E aí, a pessoa que espera dessa resposta coloca uma demasiada confiança neste outro ser humano. E a questão é, assim como o juiz da parábola, será que ele se importa mesmo com você? Será que ele vai estar interessado em te beneficiar livremente porque foi com a sua cara? Outras pessoas recorrem ao trabalho, recorrem ao sexo, recorrem ao lazer ou a outras coisas semelhantes, como aquilo que poderá trazer algum alívio para as suas crises e para as suas tristezas. E mais uma vez, nós esgotamos estas coisas, nós mergulhamos profundamente nessas coisas, e a recompensa que elas nos entregam nunca é aquilo que seria, de fato, suficiente para nós. Mas por que eu disse que esse juiz não pode ser um retrato de Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é um justo juiz, não um juiz injusto. E a Bíblia diz que Deus é também um Pai amoroso. Então, o caráter puro do Senhor, o caráter de Deus puro, santo, não permite que Ele haja com injustiça em nenhuma de suas ações. Queridos, uma coisa importante da gente lembrar: nada que Deus faz, nada que Deus permite é injusto, porque Deus não pode, diz a Bíblia, agir contra o seu próprio ser. Deus não pode ir contra o seu próprio caráter. Ele é justo em todos os seus caminhos, Ele é justo em todas as suas ações, Ele é justo em todas as suas decisões. E mais, o eterno amor de Deus não permite que Ele seja jamais indiferente com os seus filhos. O juiz era injusto, não temia Deus e não se importava com os outros. O supremo juiz, o Deus das nossas vidas, aquele que em Jesus Cristo aprendemos a chamar de Pai, e aquele a respeito de quem Jesus falava para os seus discípulos, Ele é um Deus justíssimo e um Pai de profundo e eterno amor. Então, qual é a aplicação aqui desse segundo olhar nosso para esse juiz? Como considerar quem Deus é e também considerar quem Deus não é, nos ajuda ou nos ajudará a orar mais constantemente. Bom, nós temos aqui, claro, o reforço da Bíblia de que é necessário conhecer a Deus. Porque é muito difícil você estabelecer contato constante e regular, intimidade, convívio com alguém com quem você não tem proximidade alguma. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Me coloque sentado na mesa com os meus grandes amigos. A hora vai passar e eu não vou perceber. A gente começa no café da manhã, termina no pós-jantar e teria conversa e assunto para mais. Não é assim com as pessoas que nós mais amamos ter por perto? O assunto não esgota. Você ri, você fala de coisa séria, você debate, você diverte, daqui a pouco você está rindo de novo, e daqui a pouco você está programando aquela viagem. Vocês programam há 5 anos a viagem, ela não sai, talvez ela não vá acontecer, mas é maneiro programar. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião assim com amigos muito queridos, e aí amigos com quem eu tinha feito uma viagem, inclusive, aí a gente falou assim: olha, a próxima nós vamos então, a gente vai para Portugal, mochilão. As esposas não vão dessa vez, vamos só nós, e poxa, vai ser um tempo nosso muito bacana e tal. Foi um negócio tão simbólico que, por alguma razão que eu também não consigo explicar, no final da conversa, todos ali éramos uns 5, fizemos assim: então fechou, fechou. Todo mundo botou a mão no meio para alguma coisa assim. Deve ter uns 6, 7 anos essa conversa. Até hoje a gente aguarda um projeto dessa viagem. Mas a gente fica ali na companhia dessas pessoas muito tempo. Como você vai ficar muito tempo na companhia de Deus se você não sabe nada sobre Ele?
Você não tem assunto. Você não sabe dos interesses dele. Você não confia em abrir os seus interesses para quem você não conhece. Você vai falar da sua vida? Vai falar dos seus sentimentos? Então, é óbvio que nos ajudará a orar mais constantemente e conhecer a Deus. E aí, quando conhecemos a Deus, nós vamos de fato querer orar mais. Primeiro porque aprendemos que não lidamos com um ser de ânimo variável, de caráter duvidoso. O próprio Deus fala a respeito de si, lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 6, que ele permanece sempre o mesmo. Deus não muda. Então sabe por que você e eu podemos ter confiança para orar constantemente a Deus? Porque diferente de nós, ele não muda. O seu humor muda, o meu humor muda. Me deixe ficar muito tempo com fome e você vai ver que o meu humor muda. Deixe um vascaíno muito tempo sem vitória, a pessoa quase deprime se ele torce muito para o time. O nosso humor é variável. Circunstâncias podem mudar o nosso posicionamento, às vezes moral, inclusive. Ou pessoas podem descobrir certas condutas que elas não imaginavam ser possíveis em sua própria vida. Há quem diga, por exemplo, que o dinheiro não muda ninguém, apenas revela o verdadeiro caráter da pessoa. Se você acredita dessa forma ou não, fato é que quando pessoas lidam com um poder que elas nunca administraram antes, a possibilidade de que as coisas mudem é muito grande. Quando pessoas ascendem economicamente a um patamar que as distingue muito rapidamente de quase todas as demais pessoas, é inevitável que algumas coisas mudem nela também. Então, como pessoas mudam, como circunstâncias mudam, nós nunca podemos ter 100% de confiança nessas situações, mas Deus, o Deus que permanece o mesmo, aquele que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque Ele é o Deus eterno, Ele não muda jamais. Por isso Deus é sempre justo. Porque Deus não pode sofrer de um lapso temporal de quem Ele é, e então passar a agir com injustiça. Ou num determinado dia menos bem-humorado, Ele decida ser mais rígido ou duro, ou injusto mesmo, com alguém que clama por justiça. Deus atende ao nosso clamor quando buscamos a sua face, sendo justo em todo o seu agir. Por que nós podemos recorrer a Deus? Porque Ele é o juiz que faz justiça. O nosso coração fica muito desanimado quando olhamos para uma estrutura judiciária, no nosso país ou em outros lugares do mundo, e a gente percebe que, apesar das leis, boas leis, juízes vendem sentença, juízes favorecem seus parceiros, juízes não fazem sempre justiça. Isso desanima o nosso coração. Mas por que a oração deve nos animar? Porque Deus é um juiz sempre justo. Ele sempre vai responder com justiça às nossas orações. Ele não muda jamais. E devemos também nos lembrar que, de modo contrário ao juiz descrito por Jesus na parábola, Deus não é indiferente a nós. O juiz que Jesus conta era um juiz que não se importava com os homens. Mas Deus se importa. E Ele se importa tanto que Ele deu seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a prova concreta? Qual é a prova cabal do amor de Deus por você e por mim? Jesus, o eterno Filho de Deus que encarnou, viveu nesse mundo, venceu a morte, o mundo, o pecado e o inferno para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos tornar filhos e filhas de Deus. Por isso nós não precisamos temer a nossa aproximação de Deus em oração. Antes, buscá-lo ainda mais intensamente, porque na oração você não encontra apenas o justo juiz, que te faz entrar em sua audiência solene, temendo o seu rigor. Quando oramos, nós entramos na presença do Pai de amor, que é justo, mas que nos trata como filhos e filhas.
Somos recebidos nesse lugar chamado oração por Deus, não com um olhar de afastamento, indiferença ou desconfiança, mas com acolhimento e amor de um pai que se encontra com os seus filhos. E eu quero te propor o terceiro olhar dessa parábola, que é a resposta que essa viúva recebe. Porque no fim, o juiz acabou fazendo aquilo que se esperava dele, que era agir com justiça. Mas ele não age com justiça pelo seu apreço pessoal pela justiça, ou pelo seu interesse em ser bondoso com aquela viúva. Antes, esse juiz age pensando nele mesmo, no seu bem-estar, não é? Ele diz assim: olha, ela me perturba tanto, ela me incomoda tanto, ela insiste tanto, que eu vou fazer a justiça que ela tanto espera para que essa mulher suma do meu caminho. Eu não quero mais encontrar com ela. Então ele age justamente pensando em si, não pensando nela. Mas o destaque de Jesus foi que se até um juiz injusto e indiferente é capaz de fazer justiça a alguém que persiste em pedir isso dele, quanto mais Deus, e aqui está a questão de Jesus, quanto mais Deus não fará justiça, como o texto diz, aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Essa é mais uma forma de Jesus retratar a Deus em contraste com a nossa condição humana. Você lembra daquela passagem super conhecida que Jesus diz o seguinte: vocês são maus, e mesmo sendo maus, são incapazes de dar para um filho que pede pão uma pedra, ou para um filho que pede peixe uma serpente. E se vocês são maus, mas são capazes de dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês não lhes dará boas dádivas, boas coisas. Jesus usa o contraste para mostrar o seu Pai. E aqui ele usa o contraste de um juiz que é injusto, que é indiferente, que só pensa em si, e mesmo esse sujeito pecador é capaz de fazer justiça. Ele diz: quanto mais Deus não ouvirá o clamor dos seus escolhidos, dos seus filhos, dos seus amados, que clamam a Ele dia e noite. Oração persistente, dia e noite. Queridos, por toda a Bíblia, nos deparamos com promessas de Deus, de que as nossas orações serão ouvidas, e de que as nossas orações serão respondidas. Eu vou citar alguns textos aqui, serei breve nisso, mas eles são muito importantes. São apenas alguns textos que reforçam isso que nós estamos falando e pensando aqui. Jeremias, no capítulo 33, verso 3, diz assim: clame a mim. E de novo, eu imagino que você saiba a diferença entre pedido e clamor. Se você está andando por uma rua que você não conhece muito bem, procurando um endereço, você pode pedir ajuda de alguém e perguntar: você sabe por acaso onde fica o número tal? Mas se você está numa rua, é abordado por um criminoso, e diante de você passa um policial, você clama por ajuda, você clama por socorro. Então a gente sabe a diferença entre pedido e clamor. O que Jeremias está dizendo, o que Deus fala através do profeta Jeremias é: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Oração, clamor, clame a mim, venha à minha presença, descarregue a sua alma nesse lugar de encontro comigo que é a oração, coloque para fora o que te angustia, o que te atormenta, o que te amedronta, o que te apequena, coloque diante de mim, clame a mim e eu vou responder a você, e eu vou anunciar a você, eu vou dizer a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe o que Deus está prometendo? Que a gente chega na presença dele na oração com uma expectativa legítima, e ele, ao responder-nos, nos surpreende com a sua graça, com o seu poder e com o seu amor. Primeira carta de João, o apóstolo, no capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Olha que bonito. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Essa é a nossa confiança, que nos aproximamos de um Deus que não tapa os ouvidos à nossa oração ou ao nosso clamor, antes, pelo contrário, se inclina para ouvir o que dEle pedimos e se alegra em nos conceder o que dEle pedimos, como diz João, segundo a sua vontade. Salmo 34, verso 17, o último, para a gente concluir. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo clama e o Senhor o ouve e o livra. Nós precisamos de uma fé perseverante, uma fé que nos mantém em oração constante, crendo sempre que Deus nos escuta e responde. Foi o próprio Deus que estabeleceu esse caminho da oração para que possamos ter com Ele intimidade. E onde podemos apresentar a Ele as nossas orações, as nossas necessidades, o nosso clamor, e assim testemunharmos do seu poder, dos seus milagres e do seu grande amor. Quantas e quantas vezes, queridos, equivocadamente nós sonegamos a oração e a vida nos destrói, nos consome, nos torna amargurados. Por quê? Porque a gente não vai de novo para a fonte de toda a vida, que é o Senhor. Concluindo, queridos, Deus quer nos encontrar nesse lugar chamado oração. Ele quer escutar o nosso coração confessando que a nossa única confiança e esperança para as coisas que buscamos dEle a orar, vem dEle e de nenhuma outra fonte. Quem aqui já teve a experiência da oração respondida? Quem aqui já viu o poder de Deus se manifestar dos céus sobre a sua vida? Quem aqui testemunhou um milagre sendo feito na sua vida ou na vida de alguém que você ama, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quando você se aproxima de Deus dizendo: eu não confio em nenhuma outra coisa, Deus. Eu não confio sequer na minha estabilidade emocional, eu não confio na minha formação intelectual, eu não confio na minha resiliência pessoal, eu não confio nos meus amigos, nos meus familiares, no meu dinheiro, na minha boa saúde. Eu me coloco diante de Ti em clamor, Senhor, porque só o Senhor pode conceder o que eu necessito, só o Senhor pode responder ao que eu apelo aqui. E dos céus, o Senhor ouve a sua oração, responde a sua oração e faz algo maravilhoso na sua vida. Deus quer nos surpreender, fazendo muito além do que somos capazes de pedir ou imaginar, porque Deus é assim, maior, muito maior do que nós, e muito maior do que as nossas necessidades, muito maior do que as nossas demandas. Mas, queridos, só pode experimentar isso quem ora. Porque Jesus falou da importância da oração para os discípulos, porque só experimenta isso quem ora, só contempla essa maravilha quem ora, só percebe a glória de Deus agindo quem ora, o poder de Deus se manifestando quem ora, o milagre de um Deus que é vivo e não morto quem ora. Quem não ora já está morto por dentro. Então hoje eu oro para que o Espírito Santo desperte você, como nunca despertou antes, e que você corra para Deus. Que você corra para Ele com as suas alegrias, mas que você corra para Ele com as suas dores, com os seus medos, com os seus assombros, e que você receba de Deus a resposta da sua oração, e que você veja, como a Bíblia está dizendo, que esse Deus que ouve e responde a oração é totalmente justo e cheio de amor por nós. Cheio de amor por nós.